Olá a todos do SESI, meu nome é Osmir Tavares, eu tenho 3 filhos, tenho 37 anos e sou um dos postulantes à oportunidade de especialista de segurança do trabalho. A minha formação, eu comecei a minha carreira como técnico em segurança do trabalho, eu me formei em 2007, 2008. Em 2008 eu já comecei a trabalhar como técnico em segurança do trabalho. Além disso, minha formação também compreende engenharia de produção. Me formei em 2015 como engenheiro de produção e em 2016 eu fiz a pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho e desde então eu venho atuando como engenheiro de segurança do trabalho. Então eu tenho aí aproximadamente 16 anos de experiência com segurança do trabalho e hoje as minhas formações são técnico em segurança do trabalho, engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho. Eu sou pós-graduado também em engenharia ambiental e também sou pós-graduado numa especialização de ergonomia. A minha formação profissional, eu comecei na indústria civil, na construção civil, logo quando eu me formei em 2008. Trabalhei numa empresa de construção que fazia ampliação da cervejaria Itaipava, na cidade de Petrópolis. Após isso, eu fui trabalhar com uma empresa de energia elétrica, onde eu tive bastante contato com o NR10. Depois disso, eu fui trabalhar na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, também como técnico em segurança do trabalho, numa instituição que se chamava ASOEC, era uma mantenedora de vários CNPJs, dentre eles a Faculdade Universo e também o Grupo Salgado de Oliveira. Após isso, eu fui trabalhar na área hospitalar, na cidade de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, onde eu tenho familiares. Fiquei lá durante alguns anos na cidade de Pouso Alegre e fui convidado para trabalhar posteriormente na Rede Santa Catarina. Em aproximadamente 2019, eu fui para a Rede Santa Catarina também, uma instituição da área hospitalar, da área da saúde, onde eu fiquei de 2019 até 2023. E hoje eu sou coordenador de segurança do trabalho da Procter & Gamble, uma multinacional que aqui no Brasil fabrica vários produtos, mas a fábrica que eu estou em específico é a fábrica da Gillette, né, onde fazemos ali os aparelhos de barbear e também as escovas de dente Oral-B. Além disso, atuei em algumas oportunidades ao longo desses 16 anos como instrutor de segurança do trabalho. Mais recentemente, até o ano passado, eu era instrutor de segurança do trabalho do Senac, mas quando eu vim para Procter & Gamble, eu não consegui conciliar mais o meu trabalho com a instituição de ensino, que é o Senac. Mas eu gosto bastante, já fui instrutor de segurança também em algumas oportunidades do SESI da cidade de Petrópolis, mas não de forma efetiva. Eu dei algumas aulas cobrindo os professores efetivos na cidade de Petrópolis. Além disso, também eu já fui instrutor de segurança do trabalho de uma escola técnica na cidade de Campos dos Goytacazes, que é o IPE, o Instituto Politécnico de Ensino. Então, eu sempre conciliei a minha carreira, né, na área de segurança do trabalho, com a parte técnica, com a parte operacional, com a parte de ensino, porque, na minha opinião, são coisas que se complementam, né, e a gente aprende, bota bastante em prática quando a gente discute com os alunos o dia a dia da segurança do trabalho. Então é algo que eu sempre gostei de fazer e pretendo poder continuar fazendo, embora hoje no meu atual trabalho eu não consigo conciliar, né, a minha carreira de coordenador de segurança do trabalho com a minha carreira de instrutor de segurança, com formação de futuros profissionais da área de segurança do trabalho. Falando agora especificamente da minha experiência na área de segurança do trabalho, então, como eu falei previamente, eu comecei na área de segurança do trabalho em 2007, 2008, logo quando eu me formei técnico em segurança do trabalho. A minha decisão pela segurança do trabalho, no primeiro momento, se deu através da minha família, pois o meu irmão, ele começou primeiro do que eu como técnico em segurança do trabalho. Hoje nós dois somos engenheiros de produção, engenheiros de segurança do trabalho, então a nossa carreira é muito parecida, a minha com esse meu irmão. Mas no segundo momento foi realmente devido à minha vocação. Eu acredito que eu faço o que eu gosto de fazer, então eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de conversar e eu gosto de propor medidas de melhoria para o trabalho das pessoas. Então é algo que eu me vejo fazendo pro resto da minha vida.
Num segundo momento, depois eu descobri, né, a parte de ensino, e onde eu me apaixonei também por estar numa sala de aula e dividir com as outras pessoas a minha visão de segurança do trabalho e a forma que eu achava que era interessante de conduzirmos a segurança do trabalho. Bom, em 2008 eu trabalhei na construção civil, numa empresa chamada Delgado de Carvalho Engenharia. Ela fazia a ampliação da cervejaria Itaipava na cidade de Petrópolis. Então, aprendi bastante de NR18, né, e um pouquinho ali também de NR24, né, que tem muito a ver com as áreas de vivência da construção civil. E foi uma escola, um aprendizado muito grande, porque talvez a construção civil seja um dos maiores desafios em relação à segurança do trabalho, porque é um ambiente hostil para a segurança do trabalho, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e, em suma, no geral, as pessoas não gostam muito de fazer segurança do trabalho na área de construção civil. Talvez devido à cultura, talvez devido também à formação das pessoas que trabalham na área de construção civil. Então, sempre foi uma área bastante complicada, na minha opinião, de fazer a segurança do trabalho acontecer e dar certo, mas, né, quando a gente quer, a gente consegue, e ao longo de um ano, durante essa ampliação, foi o que eu fiz. Após isso, quando terminou, né, as obras, eu fui buscando novamente no mercado oportunidades como segurança do trabalho, e apareceu uma oportunidade na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, para trabalhar como técnico em segurança do trabalho da Energitel Projetos e Consultoria, uma empresa que trabalhava com energia elétrica para o programa Luz para Todos de Minas Gerais. Então, a missão da empresa era levar energia elétrica para as zonas rurais. Então, a gente tinha algumas frentes de trabalho que faziam postamento rural, e posteriormente levava a fiação e fazia todo o processo de energizamento das áreas rurais. Então, foi uma experiência interessante acompanhar esse trabalho, porque, né, pessoas que nunca tiveram acesso e contato com a energia elétrica, a gente participava desse primeiro passo dessas pessoas, e assim, é uma coisa que pra gente era tão corriqueira, tão simples, e para as pessoas era motivo de festa, né, quando chegava a energia elétrica nessas regiões. Então foi algo que mudou bastante ali a minha cabeça e a forma de enxergar o mundo, né, e ser mais grato também às coisas que a gente tem. Foi algo que eu aprendi bastante nessa oportunidade. Só que ali eu recebi uma proposta para trabalhar na SOEC, que é uma mantenedora de alguns CNPJs. Ela trabalhava com construção civil, e só que a principal veia da SOEC é o ensino superior, onde ela é a dona da Faculdade Universo, né, o Grupo Salgado de Oliveira, e ali eu vi a possibilidade de fazer um ensino superior, né? Então, trabalhei na SOEC durante 5 anos, fiz engenharia de produção como bolsista, senão não haveria outra possibilidade de eu me tornar engenheiro. E quando eu terminei, eu optei por voltar para a minha região, na cidade de Minas Gerais. Então, logo quando eu terminei a engenharia de produção, eu já fiz a pós-graduação ainda lá em Campos dos Goytacazes, e fui para Pouso Alegre, onde eu tenho familiares no sul de Minas. E ali eu trabalhei na FUVES, Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, e também dei aulas no SENAC da cidade de Pouso Alegre durante 6 meses. Eu fiz um contrato de 6 meses para dar aulas no SENAC. E ali eu fiquei durante 2 anos e meio na FUVES, cuidava de 5 CNPJs, entre eles o Hospital das Clínicas Samuel Libânio, o grupo de ensino da Univas, que é a principal universidade da região, também o Samuel Libânio. O Hospital Samuel Libânio é o principal hospital de toda a região do sul de Minas. E de lá eu fui convidado para trabalhar na Rede Santa Catarina, onde eu fiquei de 2019 até 2023 como engenheiro de segurança do trabalho e meio ambiente, e onde eu tive mais contatos com projetos relacionados à área de segurança do trabalho. Peguei toda a pandemia também, que foi um desafio muito grande, e fiquei lá durante 4 anos, e saí de lá para buscar um outro objetivo, que era ter experiência na área da indústria, uma experiência mais forte, porque eu já tinha trabalhado como supervisor operacional de empresas terceiras de indústria, então trabalhando com implantação de NR12, só que dentro da indústria de forma fixa e efetiva era algo que eu buscava, e é algo que eu tenho feito ao longo desses últimos 1 ano, onde eu estou na Procter & Gamble, como coordenador de segurança do trabalho e meio ambiente, de um time de 5 pessoas diretamente e mais 10 pessoas indiretamente, como coordenador da área de segurança do trabalho. Dentro das minhas experiências, eu tive bastante desafios, bastante projetos em praticamente todas as áreas que eu atuei.
Falando especificamente de discussões técnicas com órgãos governamentais, eu tive talvez mais recentemente as minhas duas experiências maiores, onde que realmente foram discussões que foram importantes, até nível da população da cidade, foi durante a pandemia. No início da pandemia, especificamente falando, foi criado um grupo, um fórum, com os diretores, engenheiros de segurança do trabalho, médicos do trabalho, junto com a Anvisa. O objetivo desse fórum era criar as orientações que deveriam ser seguidas por todas as instituições de saúde da região e da cidade de Petrópolis. Então, cada instituição colocava o seu ponto, colocava a sua dificuldade. Na época do início da pandemia, ninguém conhecia nada sobre o Covid, então tudo era muito incerto, tudo era muito duvidoso. A gente só sabia que era uma gripe e que basicamente ela se pegava parecido com outras gripes. Mas não existia ainda teste rápido, ainda não existia vacina, nós não sabíamos ainda a questão do distanciamento, como deveria funcionar. Então tudo isso no começo da pandemia foi um desafio muito grande, e durante esse fórum nós discutimos junto com a Anvisa quais seriam as medidas adotadas pelas empresas. Então basicamente foi isso. Os dois pontos principais que eu me recordo, que eu posso dividir com vocês, o primeiro deles era como a gente protege os colaboradores durante o atendimento aos pacientes com suspeita, né, de Covid. Foi definido o uso dos EPIs e também uma estratégia administrativa que seria reduzir a exposição dos colaboradores através de apenas um grupo determinado ficaria responsável por aqueles pacientes portadores ou com suspeitas do vírus do Covid. Mas num segundo momento a gente teve que ampliar, porque praticamente toda a instituição ela parou de fazer qualquer outra coisa a não ser cuidar de pacientes com Covid. Então, o hospital que eu trabalhava, né, a instituição que eu trabalhava, ela era uma referência na região. O Hospital Santa Teresa, na cidade de Petrópolis, era referência, inclusive pessoas saíam do Rio de Janeiro para poder se consultar no Hospital Santa Teresa. Então, nosso público era muito grande, a gente teve uma movimentação, a gente teve um volume de atendimento muito grande, e nos piores momentos da pandemia, praticamente todo mundo fazia atendimento a colaboradores com Covid. E no momento que chegou até a faltar insumos, então começou a faltar máscara, enfim. Então, basicamente a discussão era como é que a gente faria isso. Então foi determinado através dessas discussões técnicas que a gente deveria ampliar o uso dos EPIs, como além das máscaras, né, e dos óculos de segurança que já eram instituídos, a questão também dos aventais, qual o tipo de avental que era o mais adequado para esses casos, avental descartável ou não, como é que eu iria comprar se eu não estava achando para comprar. Então tudo isso foi discutido nesse primeiro momento. O segundo ponto que foi discutido junto à Anvisa era como é que a gente ia impedir que colaboradores contaminados pudessem contaminar outros colaboradores. E foi sugerido, inclusive, pela Anvisa que todos os colaboradores passassem por uma aferição de temperatura antes do início da sua atividade, e caso apresentassem febre, seriam ali designados ao atendimento do serviço médico da instituição. Uma medida que a gente discordou, né? Eu discordei dessa medida porque nós tínhamos mais de 1.000 colaboradores. Como é que a gente iria aferir a temperatura, sendo que isso não era um indicativo de Covid? Então, algumas pessoas que tinham Covid tinham febre, mas a maioria nem sequer tinha febre. Então a gente achava que não era uma medida que não era efetiva, né? O que acabou realmente se mostrando que não era, porque muitas pessoas tinham o Covid, mas não tinham sintomas do Covid. Então foi uma discussão, e isso tudo virou um livro de orientação para as instituições de saúde da nossa região. Inclusive esse livro ele foi divulgado pela Anvisa a nível estado do Rio de Janeiro, que foi definido ali na cidade de Petrópolis, porque era um polo de saúde muito forte. No segundo momento, eu tive também discussões técnicas junto com o Ministério do Trabalho e Emprego. A consulta do Ministério do Trabalho e Emprego essas pessoas que estão atendendo pacientes com Covid sobre o adicional de insalubridade de 40%, o que era discutido, né, ali a legalidade ou não dessa insalubridade, pois a instituição entendia que não necessariamente a pessoa que tem acesso a um paciente com Covid, que isso seria ali uma doença infecto-contagiosa passível de insalubridade de 40%. Então foi uma discussão muito grande que nós tivemos também, e nós conseguimos junto ao Ministério do Trabalho essa prorrogação até novos estudos serem feitos, né?
Mas meu tempo acabou por aqui. Espero que eu tenha tirado as dúvidas dos senhores e agradeço a oportunidade de estar participando desse processo. Tenham todos aí um bom dia e que escolham aí um grande candidato para incorporar essa grande instituição que é o SESI. Forte abraço.